Obrigado pela presença de todos vocês aí nessa palestra. Quero agradecer em especial à organização da Undime, principalmente ao presidente Rodolfo da Luz, por essa oportunidade de a gente poder mostrar para vocês um pouco essas mudanças que têm ocorrido com os nossos projetos de pró-infância. Tá? Eu acho que a maioria de vocês já conhece os projetos antigos que a gente tinha, né, do pró-infância, que eram o tipo B e o tipo C. Tá? Foram executados mais de 3.000 obras já dessas. No total do tipo B e tipo C, são 8.800 obras, né, que estão pactuadas hoje. Houve uma pequena mudança dos projetos tipo B e tipo C, eles foram descontinuados. Tá? Não vão ser mais financiados. Nesse lugar, no lugar deles, nós colocamos o tipo 1 e tipo 2. A maioria das pessoas perguntam por que nós mudamos os projetos, né, do tipo B e C para tipo 1 e 2. Os primeiros projetos foram desenvolvidos em 2007, 2008, e, com o tempo, novas exigências de normas foram sendo colocadas no Brasil. Tá? Principalmente a norma de desempenho, né, das edificações, e também a obrigatoriedade de certificação das obras com recursos federais. Então, desenvolvemos o projeto tipo 1, que a gente chama... É um projeto que tem capacidade para 188 alunos. Ele tem praticamente o mesmo custo que teria hoje uma pró-infância do tipo B. Só que ele tem uma capacidade de 57% maior do que o tipo B. Né? O projeto do tipo 2 é para substituir o projeto tipo C, também tem 57% mais de vagas. Ele permite que se coloque 94 crianças, né, nessa tipologia de obra. Quais foram os principais aspectos que a gente mudou daquela tipologia antiga para a nova? Né? As exigências de desempenho térmico e acústico das obras fez com que a gente não tivesse condições de adaptar aqueles projetos antigos para essas exigências modernas. Então, trocamos o projeto. Por exemplo, a questão da ventilação cruzada. Né? Tiramos as lajes de concreto e telha de cerâmica e substituímos por telhas térmicas, né? Telha sanduíche, com forro acústico também. E as paredes externas da creche têm uma espessura maior, justamente para proporcionar para as crianças um maior conforto térmico. Hoje, elas têm 20 centímetros de espessura. Então, uma série de mudanças que não dava para serem adaptadas ao projeto tipo B e tipo C. Então, temos esses novos tipos hoje. Então, para substituir aquela tipologia, o tipo B e C, nós temos o tipo 1 e tipo 2. Nós estamos desenvolvendo agora, está praticamente pronto, o que a gente chama de projeto tipo 3, que ele tem a mesma capacidade do tipo 1, mas ele é um projeto com 2 pavimentos, principalmente para ser utilizado em regiões metropolitanas, né, onde a maior dificuldade de terreno ser encontrado, né, nas dimensões para atender essa tipologia do tipo 1. Outra novidade também que nós colocamos para esse novo ciclo do PAR são as ampliações para o tipo B e tipo C. Né? Quem tem um pró-infância tipo B, por exemplo, sabe que tem uma pequena área no fundo de um dos lados que dá para fazer uma ampliação. Né? Nós fizemos um estudo para ver se a cozinha, se toda a parte de instalações suportava mais 2 salas, e ela suporta. Tá? Então, a gente desenvolveu todos esses projetos também. A ampliação do tipo C também é uma sala de aula a mais, mas já ajuda bastante também nessa conformação. E, por último, nós temos o módulo de educação infantil. Não foi disponibilizado ainda, mas provavelmente vai ser disponibilizado no novo ciclo do PAR. O que é o módulo infantil? Hoje, o grande problema das escolas é a questão do custeio. Tá? É muito problemático você inaugurar uma nova creche e você tem que custear toda aquela equipe novamente. A tentativa aqui do módulo de educação infantil é que ela seja implantada dentro de uma escola existente, que possa aproveitar aquela estrutura, tá? Tanto administrativa, quanto a estrutura de cozinha, de lavanderia, onde for possível colocar isso. Né? Logicamente, vai existir algumas exigências, né?
onde a gente quer ver se realmente aquela escola tem a capacidade de absorver esse módulo infantil. Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês um pouco hoje. Antes da gente entrar na tipologia das creches mesmo, eu gostaria de esclarecer para vocês uma série de dúvidas que a maioria das prefeituras tem, né? É o que realmente nós financiamos. A planilha orçamentária do FNDE, a gente coloca todos os itens que são pertencentes à nossa construção da escola, tá? Logicamente, isso tem que ser adaptado no local. Então, o que a gente oferece? A gente calcula todos os quantitativos dessa creche, nós disponibilizamos o projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural e todos os complementares. Tá? O que a gente financia realmente? A gente faz um cálculo de fundação para essa creche, a gente baseia em sapatas para levantar esse custo. Por exemplo, nós temos o mesmo projeto em 110 volts, em 220 volts, ela com sapata e ela com blocos. Logicamente, a gente não tem condições de pactuar um termo com os municípios com valores diferentes. Então, a gente pactua um valor, tá? Que é o valor que está ressaltado em vermelho ali, a fundação em sapatas e fornecimento de energia elétrica em 220 volts. Obviamente, o município, quando recebe esse projeto, ou os projetos, né, vamos dizer que ele seja com fornecimento de energia 110 e seja com os blocos, fundação em blocos sobre estacas, quer dizer, uma tipologia totalmente diferente. Ele pode utilizar esse projeto, só que ele tem que colocar preço nessa nova planilha, porque ela vai ter um preço diferente do que o FNDE forneceu. Tá? E o município complementa esses valores, que é difícil a gente conseguir particularizar para cada uma dessas necessidades que os municípios têm. Aqui é interessante o que a gente colocar, o que é financiado realmente pelo FNDE. Logicamente, tudo que é aquilo que está na nossa planilha orçamentária. E temos também uns serviços que não são financiados, mas que podem ser necessários. Tá? Que seria a terraplanagem do terreno, acho que a maioria já sabe disso, que é por conta do município. Contenções também de muros de arrimo, taludes, tapumes. Os acessos ao terreno, rua, calçadas, isso não fazem parte da obra. A equipe de profissionais que vai tocar essa obra ligadas à administração local da obra, engenheiro, mestre de obra, almoxarife. As pessoas, às vezes, perguntam para a gente, por que vocês não financiam esses valores? Por uma razão. Existe antes, esses valores eram colocados dentro do BDI da obra, né? Quanto que pagava para a construtora. Por ordem do Tribunal de Contas da União, nós era para retirar esses valores de dentro e colocar na planilha orçamentária. Só que nós não temos condições de dizer para cada local se vai usar um engenheiro, meio engenheiro para a obra, ou ele vai aparecer lá uma vez por semana. Enfim, fica bastante difícil de a gente compor isso. Tá? Enquanto o Ministério do Planejamento não cria uma metodologia que foi pedida para que fosse criado, nós temos que manter as coisas dessa maneira. Parece que em 2020 é que teremos uma definição do Ministério do Planejamento de como é que vai ser feito isso aí. Tá? É bastante complicado para a gente. Outro item que não é financiado são os muros de fechamento laterais. A gente só financia o muro frontal com a grade, porque muitas creches elas já têm, às vezes já estão cercadas, às vezes elas são contíguas com outros lotes, também tem fechamento. Então, a gente não pode definir como é que é feito isso. O que muitas prefeituras fazem é solicitar o uso de saldo no final da obra, né, entre o que foi pactuado e o que foi licitado, para executar essas obras. Tá? Outro item não financiado são as calçadas externas ao lote. E serviços que não são financiados e que podem ser necessários, continuando, né, que constam na planilhas e que devem ser revistos conforme as condições do local. Nós temos os custos adicionais para execução de fundações, como eu falei, né, pode ser... o nosso projeto é calculado para uma taxa
de suporte do terreno, lá 2 quilos por metro quadrado, por centímetro quadrado. Chega na realidade lá o terreno do município é um terreno com baixa resistência. Essas fundações têm que ser recalculadas, tá? Então esse adicional é a prefeitura também que cobre. Custos adicionais para adaptação de entrada de energia e prevenção de combate a incêndio e de esgotamento sanitário. Cada concessionária de estado, às vezes tem estados que têm mais de uma concessionária, cada uma delas tem uma exigência particular, tá? Então a gente pede que o município analise isso, componha todos esses custos e, quando for licitar, já licite com esses valores corrigidos, tá? Outro aspecto importante, o FNDE, por exemplo, pactou as creches tipo 1 e tipo 2 com os valores baseados no SINAP de junho de 2015. Tem gente que está começando a licitar a obra agora. Nós estamos com uma inflação aí de quase 10%. Se não colocarem os preços do SINAP atual e suportarem a diferença desses valores, podem ter futuramente problema de inadimplência, abandono de obra, tá? É uma coisa que a gente pede para os municípios que façam, então, essa adaptação, justamente para não ter essa defasagem, não ter atraso, né? Que é o pior dos mundos, né? Tem gente que licita depois de 2, 3 anos com o mesmo valor. O que acontece? Tem licitação deserta, né? É um problema que tem que ser custeado. Então, não existe um projeto do FNDE que cubra 100% dos custos, como deu já para vocês verem, tá? Eu acho que a maioria já deve conhecer o projeto anterior, né, que nós tínhamos, o projeto Pro Infância tipo B, que era para na realidade 120 alunos, né? Ele era essa tipologia. E também o projeto tipo C. Eu vou disponibilizar, tá, gente, a apresentação para quem quiser pegar depois, tá? Ela está gravada aí. O projeto tipo C era um projeto menor, né, para metade dos alunos, era a capacidade de 60 alunos, também foi descontinuado pelo preço alto que ele teria hoje. O projeto tipo B teve bem mais unidades construídas do que o projeto tipo C. Então, com a descontinuação dos projetos tipo B e C, nós temos agora, colocamos o projeto tipo 1, para substituir o projeto tipo C. Ele tem aqui uma parte administrativa, onde os berços, né, o berçário fica logo na entrada, na lateral aqui, deste lado. A parte de serviços fica nessa parte azul, um corredor central com sala de professores, aqui sala de reunião, e na parte do fundo são as creches, né, 1, 2 e 3, e a pré-escola, tá? É um projeto bem mais, como eu falei, bem mais racional, né, do que o outro, principalmente no quesito de conforto térmico e conforto acústico, tá? O teto de gesso, ele faz muito barulho, então a gente colocou o forro acústico para proteger um pouco mais de barulho, tá? Ventilação cruzada em todas as unidades e um solário, né, que tem abertura para fora, mas que ele é semi-coberto nessa região aqui. Ele pode ser fechado também no caso de lugares frios, como é aqui na região sul. Ele ficou um pouco diferente, que não tem a volumetria do telhado, né? E um pouco o pessoal falou que ficou um pouco mais pálido. Mas o que é a questão vamos dizer, a palidez dele? Não é tão colorido como antes. Nós fizemos uma análise com o pessoal da UNB, e quando você tem uma fachada muito colorida, principalmente o azul, nessas partes aqui dessas grades cinzas, ela não passaria no conforto ambiental, por causa ela recolhe muito calor, né? Absorve muito calor. Então, com esse modelo aqui, ele já está atendendo a qualquer uma das regiões. O que a gente não mudou foi o castelinho amarelo, né? Para não perder
a identidade da obra. O Proinfância tipo 2, ele foi feito para 96 alunos, tá? E é mais ou menos a mesma tipologia do tipo 1, só que com uma sala de cada lado, né? Enquanto aqui a gente tem 2 salas, né? Uma sala de cada lado com um corredor no meio. No tipo 1, a gente tem somente as salas de aula de um lado, tá? E o refeitório aqui no meio, para as crianças, a parte de cozinha e aqui a parte administrativa e de berçário. Ele ficou com uma área de 1.575 metros quadrados. Aqui, 1.575 é o tipo 1, tá, gente? Essa área aqui, na realidade, são 700 e poucos metros. Isso aqui está errado. Oi? São 10 salas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salas. Tá? São 10 salas. E esse aqui são 5 salas, né? Tem o berçário. Opa. Tem o berçário aqui, mais 4 salas, além da sala de multiuso que tem aqui no meio. Aqui a elevação, a fachada é igual, né? Para as 2 obras. E aqui o projeto que a gente está terminando de desenvolver, que a gente chama de projeto tipo 3. Também é uma tipologia, são 2 pavimentos, né? Para atender 196 alunos em turno integral, ou 392. Ele tem mais ou menos a mesma tipologia, tá, gente? Da parte de refeitório, parte de cozinha, a parte administrativa e o berçário aqui. É como se fosse tipo um sobre o outro. E aqui a parte superior, onde nós temos mais 8 salas. Então, ele tem também 10 salas, né, 2 aqui no térreo, mais 8 na parte superior. Tem elevador, tá? Aqui, olha, nós temos o terreno necessário, com 28 de frente, ele já consegue implantar essa escola, tá? Coisa que nos outros tipos ele tem que ter 45 metros de frente, né? É bem grande. Para a região metropolitana, para a cidade que está com problema de terreno próximo ao centro, esse aqui é um projeto ideal para a gente financiar. Como foi concebido para um terreno bastante pequeno, a parte da cobertura foi utilizada para funcionar como playground das crianças, tá? Então, temos um acesso. Desse aqui até nós fizemos uma imagem que é possível ver, né, como vai ficar a escola. As 2 partes superiores a gente vai poder utilizar como uma área para ser de recreio dessas crianças. Creche. Oi? Não, a criança não cai não, tá? Isso é uma... o presidente do FNDE falou, mas gente, a criança não vai rolar pela escada? Aí, ainda bem que estava a professora Maria Rita Coelho com a gente, né? Ela falou, não, criança tem mais é que rolar, tem que cair. Ela era a favor da criança sair, né? Pulando, rolando pelo terreno, enfim. Mas não tem perigo não, tá? É bem segregada a área, né? Isso não é problema. Aliás, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, só tem creches assim, praticamente. Tá? Em 2, 3 pavimentos. Aqui é uma projeção da área da parte interior da creche, né? Então, basicamente, nós estamos com esses 3 tipos de creche, né? Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que acontece agora também, nós vamos ter, como eu falei para vocês, a ampliação da rede já existente, que fica mais barato, né? A gente conseguiu fazer uns cálculos lá e está dentro dos parâmetros colocar mais 2 salas para o tipo 1 e uma sala, para o tipo B, e uma sala para o tipo C, né?
Então, quer dizer, você não precisa criar uma nova estrutura para ter mais, no caso do tipo C, mais 24 vagas, e no tipo B, mais 48 vagas. Tá? Esses projetos estão prontos, estão até no nosso site, já disponibilizados para vocês olharem, né? Lá do FND, ampliação tipo 1 e tipo 2. Aliás, ampliação B e C. Então, ele consiste basicamente, né, numa sala de atividades com solares, sanitários infantis. Nós tivemos que colocar mais uma bateria de banheiros, né, por causa do tamanho da creche. No módulo da creche tipo C, só mais uma sala e um sanitário infantil com fraldário. E, por último, nós temos aquele que eu falei, que é o módulo de educação infantil. Ele tem a sala de atividades, sanitário infantil, um pequeno refeitório dentro de um pátio coberto e um sanitário para adulto. A ideia é aproveitar, neste último aqui, aproveitar a estrutura da cozinha e de serviços, né? E a parte administrativa também. Tá? É uma demanda que já provavelmente vai entrar nesse próximo par agora, já pode ser pedido também, né? A gente vai utilizar, principalmente escolas que tenham espaço para colocar isso, né? Tá, gente? Então, a gente tem uma série de exigências de mandar um layout da escola. Isso eu vou mostrar no fim para vocês, quais são as exigências básicas que a gente vai ter para isso. A creche tipo B, né? Uma pequena área, um custo total de 227 em junho, né? Hoje deve estar em torno de 250, 260 mil para colocar mais 48 crianças nessa escola. Do centro, não. Do centro, porque ela é bastante grande. A parte é bastante grande ali do centro. Que, a creche, diferentemente de uma escola, não tem hora de recreio para todo mundo, né? Isso pode ser escalonado, pode ser feito de maneira diferente. Não todos ao mesmo tempo. Então, a tipologia é essa aqui. Ó. São 2 salas de aula, no mesmo modelo que já existe da tipo B, né? Uma ampliação, com uma bateria de banheiros aqui, na lateral. Tá? Não, esse aqui exclusivamente, tá, gente, para creche tipo B. Por quê? A gente conhece o que tem ali na creche. O espaço da cozinha é suficiente para atender. A entrada de energia elétrica é suficiente, né? Água, esgoto, quer dizer, então a gente tem uma possibilidade de instalar essa ampliação. Não, fica aqui no meio, que a creche cresce para cá. Tá? Está aqui, aí vem um banheiro e mais 2 salas ali no final. Aqui tem uma representação onde ela vai ser encaixada. Tá? Nesse local aqui. Seria essa parte a mais. Aqui. Que, olha só, a creche 1 e 2, ela parava aqui e a creche tipo 3 parava bem aqui. Né? Então, temos esse espaço até o fundo do muro. Tá? Para fazer essa ampliação. E tem que ser só nesse espaço? Nesse ali, a ampliação tem que ser onde? É por questão de telhado, né? Tem o parque, na verdade, na nossa, que é tipo essa, tem aquele parque ali e areia, né? Você tem mais espaço aqui no fundo? Teria mais espaço aqui? Dá para fazer também. Não tem problema, não. Ou então utilizar, se tiver um grande espaço, pode utilizar o módulo de ampliação que a gente tem lá. Eu vou mostrar aí na frente. Tá? A creche tipo C, ela tem uma área pequena, uma sala e um banheiro só, né? São 66 metros. Tá? Em junho estava custando 155 mil. Acredito que por 170, 180 se faça isso hoje. Quando for abrir, a gente vai, logicamente, atualizar esses preços. Tá? Aqui tem um layout das salas de atividade, né? Pode ser combinação, pode funcionar como creche tipo 1, berçário, né? De 0 a 1 ano, creche 2 e 3 de 1 a 4, ou pré-escola de 4 a 6. Tem a tipologia que a gente, né, da distribuição da ocupação dessas salas. Essa ampliação é feita no lugar onde é o parquinho hoje, tá?
o parquinho seria deslocado para esse local e feita a ampliação aqui. Aqui é um lugar que ficou bem melhor do que se inserir isso aqui, tá? Ficaria um pouco complicado. Logicamente, na planilha, a gente vai pagar novamente, né, esse deslocamento, né, para fazer a demolição dessa parte aqui e passar para o lado de cá. Mas também ela segue a própria tipologia, né, mesmo telhado, para não descaracterizar a obra. Tá? O que acontece? Tem gente que já fez ampliação em algumas escolas e já de uma maneira totalmente diferente. Então, então a gente resolveu desenvolver dentro da mesma tipologia para ficar bem fácil para as pessoas fazerem essa ampliação. A prioridade, logicamente, nas escolas concluídas, né? E depois obras em execução com avanço físico maior que 85%. Pode pedir quem está próximo da conclusão e quiser já pedir com 85%, pode solicitar no par essa ampliação. As restrições, né? Se o projeto for executado em desconformidade do projeto padrão, variação na implantação, de repente lá no fundo tem um muro curvo que vai passar justamente onde tem que colocar o módulo. Aí realmente não tem condições. Que aqui é a variação no formato e dimensão do terreno. E, por último, nós temos o módulo de ampliação. São 2 salas de atividade. Ele é um módulo complementar, né? 2 salas de atividade, uma de cada lado. A parte central aqui com um pequeno refeitório e uma bancada onde se pode colocar micro-ondas, alguma coisa para dar um apoio para esse refeitório. Mas não tem capacidade de fazer refeições aqui. Tá? Teria que utilizar a estrutura da escola. Então, quem for pleitear, realmente vai ter que mandar um layout da escola para que a gente possa analisar se tem condições de ser feito isso. Tá? Qual o objetivo disso tudo, gente? É a crise fiscal. Né? Nós estamos com um problema de custeio no governo federal e os municípios também. Você, hoje, uma creche, dependendo do tipo da creche, custa de 50 a 100 mil reais o custeio mensal de uma creche. Quando você já tem uma estrutura existente, você pode ampliar, aumentar a sua capacidade, procurar atingir as metas do PNE com maior rapidez, sem ter um desembolso muito alto de recursos. O custo era em torno de 276 mil em junho de 2015. Acredito que em torno de 300 mil agora para o meio do ano seja bem possível que se construa. A intenção é essa, tá? Quando for fazer a análise, né? Primeiro vocês estão inserindo toda a parte das necessidades, né? Das escolas. Depois de levantar todas essas necessidades, a gente vai disponibilizar os projetos para vocês aderirem a eles. Exatamente, exatamente. Tá? A planta baixa, né, é um módulo bastante simples, como eu falei, 2 salas de aula, a parte, uma bancada de apoio para berçário, o banheirinho das crianças e um banheiro de adulto aqui no fundo. Né? Tem os solários, né, a saída para cada um dos solários, integrados, e também um parquinho colocado aqui atrás. Tá? Tem muitas. Eu abro no final, tá, gente? Para a gente discutir umas ideias aí. Existem 2 tipologias. Tipo 1, a gente colocando o parquinho, fornecendo parquinho. Tem muita escola que talvez tenha parque. Se for para aluno muito maior, se tiver um parque, ele pode utilizar ou não. Isso depende de cada uma da escola, né? Se não querem misturar, por exemplo, o aluno maior com o menor, aí poderia pleitear o parquinho separado para as crianças. Tá? Quem acha que tem espaço suficiente, optaria pelo tipo 2 sem o parquinho. Mas isso fica lá à disposição e cada município vai escolher a tipologia que for mais adequada. Aqui a variação, um estudo do layout também, né? A quantidade de vagas, né? Se for feito numa sala de aula dessa, cabe 8 berços, né? Pode ser, se for creche tipo 2, tipo 3, são 20 alunos, se for pré-escola, 24 alunos. Tá? Então, já temos esses layouts também, porque o MEC ele definiu
a quantidade máxima de alunos por metro quadrado que tem que ter. Então, sim, é do mesmo tamanho. Não cabe? É. Cabe 20? É, né? Entendi. Enfim, essa aqui é a carinha, né, da carinha do módulo, né? E ele pode ser implantado. Onde que a gente vai... também fizemos um estudo para encaixar esse modelo dentro de escolas padrão de 6 salas, por exemplo, né? Nosso terreno padrão, ele possui a dimensão necessária para que se encaixe esse módulo infantil. Tá? Então, fica mais fácil de a gente financiar naquelas escolas que nós fornecemos, né, a escola padrão, porque a gente já conhece o layout, não vai precisar ficar estudando aquele layout, né, para ver se ele é possível de receber ou não esse módulo infantil. Qual a prioridade, né? Em escala do maior para o menor. Maior são escolas padrão do FNDE, principalmente de 6 salas, 4 salas. Em segundo lugar, escolas de projeto padrão de estados ou municípios, ou então escolas, e por último, escolas não padronizadas, que aqui o pessoal vai ter um pouco mais de esforço para desenhar o layout da escola existente, para que a gente faça um estudo se dá para implantar naquele local, né? Questão de fluxo, né? Da comida sai da onde, vai para onde, como é que vai ser esse transporte. Então, é um pouco mais complexo, mas, enfim, a intenção é que isso aconteça também. As principais restrições são a dimensão do terreno, né? Vocês têm que olhar a questão do plano diretor de cada município, tem que ver se tem uns afastamentos para ventilação, mas isso, na hora que for abrir, vai ter todas essas orientações, né, para vocês poderem saber o que se fazer. A capacidade de adequação da infraestrutura também, luz, água, esgoto, porque enquanto nós conhecemos a nossa entrada e aonde fazer uma adaptação para a entrada de energia elétrica, por exemplo, numa escola padrão nossa, a escola existente no município, a gente não tem a mínima ideia de como são essas entradas. Se vai ter capacidade, né, para atender energia para mais 48 crianças, no máximo, ou 40, enfim. Capacidade da cozinha e da despensa, né? E existência da lavanderia para atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Tá? O FNDE poderá solicitar uma vistoria do terreno quando necessário. Nós somos uma empresa de monitoramento, né, que pode fazer esse trabalho. Mas eu acredito que os municípios vão saber estudar bem essa situação, né, para poder fazer um atendimento adequado. Aqui também tem um layout das salas de atividades. A planta baixa, né? Então, quer dizer, diversas tipologias a gente vai disponibilizar junto do projeto também um layout para a ocupação desse espaço. Tá? Aqui exemplo do berçário padrão. Aqui o exemplo para creche 2 e 3. Né? Esse layout. Por fim, o exemplo para pré-escola padrão, né? Esse, teoricamente, são os 24 que diz que não cabe, né? Não cabe. Eu acho que a medida de vocês está um pouco maior que a nossa medida. Isso é calculado para o nosso projetinho, o nosso mobiliário padrão, né? De repente, o pessoal do Sul é um pouco maiorzinho, né? Tá, aqui tem um passo a passo que não está definitivo, tá, gente? Eu vou deixar no slide para vocês poderem analisar essas exigências aqui, né? Seria uma pré-análise de viabilidade, né? Feita pelo próprio ente federado, análise pré-aprovação ou indeferimento dessa viabilidade pela FNDE, o envio da documentação que vai ser solicitada e, por fim, a análise técnica de engenharia pela coordenação, tá? Acho que não vai ter muita dificuldade, acho que a maior dificuldade hoje nossa é dinheiro, então por isso que foram desenvolvidos esses projetos, né? Gostei. O problema fiscal, né, chegou para ficar, né? Um bom tempo aí. Basicamente, os dados gerais,
vai ser na mesma linha do que a gente tem hoje para os projetos normais que a gente tem disponibilizado. Dados demográficos, áreas da unidade existente, padrão construtivo, de revestimentos, coberturas e a infraestrutura da unidade escolar existente. O que a gente pode contar para colocar esse módulo lá, né? E o funcionamento da escola. Como é que é feita a alimentação, a manutenção dessa escola, enfim. Uma série de dados que a gente vai solicitar que sejam colocados. Tá? No mais, é o relatório inicial mesmo, vistoria do terreno, relatório fotográfico, planilha orçamentária. No caso aqui, ela não é necessária porque nós estamos definindo o preço a priori, né? Não está mais como antigamente, que você tem que preencher os valores da planilha, né? A gente disponibiliza um valor e depois, na hora de licitar, vocês fazem aquelas adaptações que a gente falou no começo. Tá? E, no mais, é planta de situação, estudo de demanda. Acho que vocês estão bem acostumados já com essa tipologia, né, de cobrança lá do FNDE, que seja colocado os dados. É isso. Obrigado.